Olá, eu me chamo Dylan Felipe, eu faço parte da corrente do Centro Teológico de Umbanda nos Caminhos de Jesus e eu vim fazer a Ronda do Evangelho hoje. Eu separei um trechinho que fica em Provérbios 13:14, versículo 3, que diz assim: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. Isso me remete ao tanto que a gente mesmo se envenena. O tanto que a gente às vezes fala e fala e fala demais, né? Muitas vezes falamos demais, né? Sem ouvir. A gente muitas vezes fala mais do que ouve, né? É muito comum isso. E acabamos nos envenenando mesmo, né? Porque acabamos falando coisas que depois, se a gente parar para refletir, a gente não diria novamente, né? Então isso acontece muito, que a gente acaba se arrependendo depois, né? De ter dito. Então gera muito arrependimento. E é muito provável a gente se arrepender de algo que a gente disse do que algo que a gente pensou em dizer, mas não disse, mas não falou, né? E algo que a gente não falou, sempre haverá uma forma depois de dizer isso, né? Mas uma palavra dita não pode ser desdita, né? Então, de repente, que a gente pudesse exercitar mais o silêncio, os bons ouvidos, né? E parar de reproduzir tantas informações que passam no nosso campo das ideias, que muitas vezes está muito acelerado, né? Confuso. Então, se a gente pudesse silenciar o verbo, pelo menos, começando por aqui, né? Para depois silenciar, se afastar um pouco da atividade psicológica, o corpo inteiro agradeceria, né? E isso nos provocaria uma tendência a praticar um exercício de observação e de um olhar mais atento a tudo, né? Um olhar que a gente vai perdendo conforme o passar dos anos, porque quando a gente é criança, a gente tem muito mais o olhar de novidade, né? O olhar de admiração pelas coisas, pela vida, pelas pessoas, onde tudo é novo, a gente está conhecendo, né? Então a gente aprende muito mais. Mas aí a gente vai recebendo muita influência, né, da mundanidade, e a gente acaba ofuscando esse olhar. Um exercício muito bom para resgatar esse olhar é tentar perceber as coisas como se fosse pela primeira vez. Já tentou fazer isso? Não é tão fácil, né? Mas é só trabalhoso, porque difícil também não é. A gente tenta, se não conseguiu a primeira vez, tenta de novo, até começar a conseguir. Depois a gente vai ficando mais, né, mais expert nisso. Então, olhar as coisas pela primeira vez nos traz uma sensação, nos traz para o agora, sabe? Nos traz para o presente, porque isso faz com que zere os julgamentos sobre aquilo que a gente já viu, já conhece, né? O mesmo trajeto todos os dias, as mesmas pessoas que a gente se relaciona, a mesma casa, a gente acaba se acostumando a ponto de modificar o seu valor.
Então esse exercício de acordar pela manhã, ou de qualquer hora do dia, a hora que a gente se lembrar disso, né? É bom fazer esse exercício, de tentar olhar como se fosse pela primeira vez. É muito parecido com aquele olhar de quando a gente viaja para algum lugar, né? A gente chega num lugar novo, para conhecer uma cidade nova, uma casa, visitar alguém novo, e a gente olha, a gente tem um olhar mais atento às coisas, né? Um olhar mais cuidadoso, mais bonito, né? Um olhar parecido com o olhar da criança. Então esse verso, o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação, nos diz tanta coisa, e principalmente para que a gente preste atenção no que a gente está falando. Se está de fato coerente com o que a gente gostaria de ouvir, né? E que a gente silencie um pouco, porque muitas vezes nos pegamos falando demais e às vezes sem sentido, né? Falando muito para dizer pouco. E que bom que a gente conseguisse dizer muito falando pouquinho assim, né? Gostaria de conseguir fazer isso, né? E passar esse recado aqui em 30 segundos e não em quase 7 minutos. Mas enfim, muito obrigado para quem assistiu até aqui. Um beijo no coração de todos e seguimos nossas práticas, nossa observação e lembrando de respirar. Um beijo. Salve.